Boa noite! Boa noite! Bem-vindos ao Atlas Lipcast! Bem-vindos, bem-vindos! O ponto de encontro dos amigos do Lip. É isso mesmo, é aqui que nós falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma simples e descomplicada para que tu possas entender e que possas também participar. Boa noite! Sejam todos bem-vindos. É sempre aquela alegria imensa estar com vocês nas noites de segunda-feira. Atlas Lipcast Live é isso mesmo, um momento de partilha, um momento de alegria, um momento de interação. E nós hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante e muito pouco explorado. Na verdade, nós vamos trazer para frente da cortina um assunto que normalmente fica por trás da cortina. Um assunto muito importante também, entre tantos outros. Afinal de contas, estamos a falar de uma reabilitação multidisciplinar, não é? Vamos aproveitar esse momento de integração enquanto as pessoas estão chegando e vamos partilhar a nossa live, vamos avisar aos nossos amigos aí naquele aviãozinho que tem aí no cantinho embaixo. Vamos avisar todo mundo, vamos avisar os nossos amigos que está no ar Atlas Lipcast Live, hoje com uma convidada pela primeira vez, estreante no nosso Atlas Lipcast, Maria Esgotti, que já está aqui na sala e a gente já vai chamá-la. Por isso, pessoal, é hora de partilhar, é hora de trazer todos os amigos para cá. Antes de convidar a Maria Esgotti para entrar na nossa live, eu quero dar aqui, como vocês sabem, aqueles recadinhos importantes, porque nós fazemos isso para chegar às pessoas e o objetivo do Atlas Lipcast é levar informação para toda a comunidade, para todas as pessoas com fenda labiopalatina ou sem fenda labiopalatina, porque nós partilhamos muita informação aqui importante. Por isso, é muito importante que vocês deixem os comentários, que vocês participem da nossa live, que coloquem as vossas questões, as vossas dúvidas, se elas surgirem, para que a gente possa explicar e não deixar nada obscuro para vocês. O objetivo é levar todos os fissurados para um sorriso aberto e sem aberturas. Agora que já estamos aqui, uma boa sala, já estão aqui várias pessoas, vários amigos que já chegaram, eu então vou chamar a minha convidada de hoje para a gente começar a conversar. Vamos lá fazer aqui o convite e colocá-la dentro da nossa sala. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Maria! Tudo bem? Boa noite. Olha, muito Tudo bem, ótimo. E Aja. você? Tudo em ordem, tudo em paz. Boa noite Obrigado, para todo muito mundo que está obrigado. participando também, né? Que é um prazer. Pessoal, Maria Esgotti é formada em Bioquímica e Farmácia. Ela é profissional no Centrinho de Bauru desde 1983 e ela vai trazer hoje um tema que normalmente vocês usam, conhecem de várias paragens, mas normalmente é aquele ator que está por trás da cortina a ajudar que todo o processo aconteça, porque nós somos, na verdade, um torrão de açúcar cheio de substâncias químicas envolvido por um monte de água. Então, nós vamos hoje entender esta criatura cheia de água e de substâncias químicas, porque nós temos aqui Maria Esgotti, bioquímica. Bem-haja! Vamos ter uma noite muito interessante e que as pessoas normalmente não conhecem esse tema, não é, Maria? Sim, bem assim mesmo. As pessoas, às vezes, elas não veem, né? Qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de alimento, qualquer coisa que eles estão fazendo uso, que isso vai interferir nos exames laboratoriais ou até mesmo na prescrição de medicamento. Eles não acreditam muito na interação medicamentosa, né? Então, essa complexidade, às vezes, é bastante complicada, né? Então, Muito o bom. paciente tem que entender que, se ele não dá conta de falar para a gente todos os medicamentos que ele faz uso, traz por escrito, porque Isso qualquer mesmo. alteração que tiver no exame dele,
nós já vamos interligar, interfacear isso com os medicamentos que ele está tomando, né? Ou se ele Bacana. está em jejum, ou se ele não está em jejum, isso é muito importante para nós também. Nós vamos falar sobre isso tudo, mas antes de começar, eu acho que todo mundo que está aqui nessa live, uma parte provavelmente já conhece muito bem a Maria Scott, do Centrinho. Mas a gente deixa esses vídeos sempre gravados e depois pode haver pessoas que vão assistir esse vídeo que venham de outras paragens. Então, vamos começar Sim. pelo princípio. Maria Scott nasceu onde? Ah, eu nasci em Domélia, numa cidadezinha bem pequena, aqui do interior do nosso estado de São Paulo. No Agora eu interior. sou bauruense já há bastante tempo, trabalho aqui no Centrinho desde 1983, então eu já sou praticamente bauruense já. Não nasci aqui, mas já adotei essa Já cidade está. como minha. Maravilha. E me conta, como é que a fissura, como é que o Centrinho entrou dentro da Maria, ou a Maria entrou dentro do Centrinho? Como é que foi a ligação? Como é que surgiu a paixão? Sim, bom, eu a princípio, quando eu fiz primeiro, segundo, terceiro colegial, eu já quis fazer especialização na área de saúde. Então, eu já fiz técnico em laboratório clínico. Quando eu estava quase a me formar nessa graduação, eu precisava de um lugar para fazer estágio. E Uhum. aí, teve uma amiga minha que ela falou assim: ah, não, como você mora perto do centro, você vai fazer estágio no centrinho, que você só vai pegar um ônibus. Falei, tá bom. E como eu pego um ônibus para vir para o centro, então eu vou fazer estágio na Beneficência Portuguesa. Falei, tá bom, então. Eu quase acabei meu estágio, aí eu me formei e já fiquei aqui no centrinho como funcionária. Eu entrei aqui como atendente de laboratório e fui fazendo toda a minha carreira aqui dentro. Atendente, auxiliar de laboratório, técnico em laboratório. Depois eu passei a farmacêutica e estou a farmacêutica bioquímica até hoje aqui no hospital. Que maravilha. Bom, eu acho que a primeira parte dessa questão, para que as pessoas entendam, é nós darmos uma panorâmica do que é efetivamente, porque quando falamos de equipe multidisciplinares, há sempre algumas áreas que são chamadas como as pessoas têm um certo protagonismo e elas não percebem que o protagonismo, na realidade, ele é completamente distribuído. E a farmácia, o laboratório, tudo isso, acaba por não ser destacado com o mérito que tem, como a gente falou, a orquestra a tocar na coxia, as pessoas ouvem, apaixonam-se pela música, mas não sabem de onde vem. Então, vamos tentar primeiro explicar para as pessoas cada uma dessas áreas. Como é que a Sim, gente poderia fazer que as pessoas entendessem, primeiro, o que é a bioquímica? sim. O laboratório de análises clínicas, na verdade, ele é primordial aqui no hospital, Exatamente. tá? Porque o paciente, ele chega aqui, o primeiro atendimento que ele tem é de laboratório clínico, tá? Ele vai colher os seus exames. Se esses exames estiverem normais, né, dentro dos parâmetros que a gente definiu como valores de referência, ele é encaminhado para a cirurgia. Se algum desses exames estiver fora do parâmetro, ele não vai entrar no mapa cirúrgico. Então, é muito importante o laboratório clínico na recepção do paciente. Uhum. Tá? E a farmácia hospitalar, em segundo lugar, seria na prática da dispensação dos medicamentos pré-anestésicos, tá? Uhum. Então, a farmácia e o laboratório, eu acho que assim funciona como que um coração, né? Eles Uhum. têm que estar junto com o paciente nessa hora para que ele chegue até o centro cirúrgico bem. Tá? Eu tenho que Exatamente. ter a disponibilidade do meu psicobox, tudo certinho, para atender a demanda dele lá na sala cirúrgica. E eu tenho Uhum. que ter toda essa demanda aqui de atendimento no laboratório também, para que ele chegue bem também no centro cirúrgico. Tá? Então, eu Exatamente. tenho que ter os equipamentos aqui do laboratório todos em calibração perfeita, tá?
seguindo os controles de qualidade que a gente passa todos os dias aqui no laboratório. Então, a gente só solta um exame aqui dentro do laboratório se estiver dentro dos parâmetros dos qualitróis, que a gente fala, que é os controles de qualidade. Exatamente. Tá? Então, para as pessoas então compreenderam essa parte, assim, para que os pais especialmente percebam isso, quando os pais chegam num centro de tratamento, como é o caso do Centrinho, nós temos uma situação em que um bebê vai ser avaliado e eventualmente vai ser encaminhado para uma primeira cirurgia. É óbvio que as pessoas preocuparam-se com a alimentação, com a amamentação, com o estatuto ponderal e etc. Mas é preciso que depois exista uma percepção de qual é o equilíbrio dessa criança em todos os seus sistemas. E a verdade Sim. é que todos os sistemas de um ser humano, eles comunicam entre si por substâncias. Essas substâncias são como se fosse o sistema de correios e telégrafos do nosso corpo. E são através Sim, dessas substâncias que nós comunicamos, não é, Maria? sim, sim, sem Quer dúvida. explicar isso aí para o nosso auditório? Como é que Sim, com funciona essa certeza. comunicação? A nossa preocupação aqui, como analistas clínicos, né, é que às vezes a gente fala assim, mãe, deixa o seu filho em jejum por 4 horas para que a gente consiga que ele não tenha alteração nos exames. Aí a mãe questiona, mas é tanto tempo de jejum, é 4, 3 horas de jejum, mas isso tudo é para que esse equilíbrio que você colocou para a gente esteja sabe, certinho, para que esse equilíbrio não esteja alterado com uma lipemia ou algum outro tipo de efeito que vai prejudicar a nossa análise bioquímica do sangue dessa paciente. Tá? Então, é muito Exato. importante que os pais, né, as mães principalmente, respeitem esse critério que a gente coloca de jejum para bebê. Porque às vezes a gente vai deitar esse bebê também para colher o sangue, ele pode ter vômito, ele pode ter consequências posteriores desse vômito. Então, tudo que a gente passa de informação é muito importante para a gente estar avaliando esse paciente aqui dentro do setor de análises clínicas. Exatamente. E essa correspondência entre as coisas vai fazer com que os pacientes possam ser classificados e que haja uma preparação, porque toda medicação, pessoal, interage com alguma coisa do sistema, e é por isso que ela é ativa. Então, ela tem interação com o sistema daquele ser e tem interação entre outras substâncias que eventualmente estejam também a atuar. Por isso, é muito importante toda essa análise laboratorial, saber exatamente o que está acontecendo com o equilíbrio geral desse ser que vai entrar para um bloco operatório. Até porque cada corpo, cada pessoa, dependendo da sua estrutura bioquímica, vai reagir de uma determinada forma a determinadas substâncias. E aí, na farmácia, são esses profissionais que vão encontrar uma coisa chamada titulação. Eles vão definir para cada paciente a sua indicação. Explica para as pessoas, por favor, esse conceito, Maria Sgotti, para as pessoas entenderem que vocês têm que individualizar esse trabalho. Sim, a gente obedece muito à prescrição do médico, tá? Uhum. Então, a gente não foge dessa prescrição. Mas se a gente analisa essa prescrição e vê que pode ter alguma interação medicamentosa, o paciente, às vezes, os nossos pacientes aqui, eles sempre fazem uso de algum medicamento. Então, Uhum. essa interação com a prescrição do médico é muito importante a gente estar analisando. Então, quando chega uma prescrição na farmácia, a primeira coisa que a gente faz é uma análise dessa prescrição. Se a gente vê que tem alguma interação nesta prescrição, a gente comunica o prescritor para que ele possa, em comum acordo com a farmácia, fazer a alteração dessa prescrição. Tem muita Exatamente. gente que não acredita, né, que o medicamento seja prejudicial, mas ele esquece que esse medicamento é um ativo químico, tá? Isso. É um
um ativo químico que vai, consequentemente, fazer uma interação com algum alimento ou com algum medicamento que esse paciente faz uso. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o medicamento é um princípio ativo e, sendo um princípio ativo, ele pode interagir com qualquer tipo de medicamento ou alimento que esse paciente pode fazer uso, né? Possa vir a fazer uso. Então, é muito importante a gente estar analisando tudo isso. E é fundamental que exista exatamente essa integração que vocês acabaram de ouvir. A Maria Esgota chamou a atenção aqui para uma coisa importantíssima, que é esse jogo de equipe. O médico faz a prescrição, o laboratório avalia esse paciente e entrega os dados para o médico poder fazer a sua interpretação daquela situação, mas depois, quando há alguma alteração em que, do ponto de vista bioquímico, é preciso titular, é preciso mudar a frequência da toma do medicamento ou a quantidade, a dosagem dessa substância ativa, eles devolvem esse feedback para o médico poder fazer essa revisão do processo. E isso é super importante. E medicamento, quando a gente fala em princípio ativo, as pessoas às vezes têm a noção de que medicamento é só aquele xarope que compra na farmácia ou o comprimido que compra na farmácia. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Sim, sem dúvida. A gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes até o chazinho que você compra, que você acha que não vai fazer nada de mal para você, o chá também tem o seu composto terapêutico, né? Tem o seu princípio ativo e pode interagir com algum medicamento que você está tomando. Às vezes um paciente vem e fala assim, nossa, eu tomei um chá e baixou a minha glicemia. Tá, baixou a sua glicemia por quê? Porque o chá tem princípio ativo. E você já faz uso de algum medicamento antiglicêmico, isso pode interagir e cair mais a glicose do paciente, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e lembrar sempre que medicamento é um ativo químico, né? É um princípio ativo. Então, a gente tem que pensar que ele pode interagir com qualquer coisa. Voltando um pouquinho atrás na questão das cirurgias, a gente falou sobre essa importância da anestesia, isso tudo, mas também no caso das cirurgias, e isso não depende só da idade do paciente, toda cirurgia implica uma laceração de tecidos, ou seja, implica que os tecidos vão ser rompidos e que nós vamos ter sangramento. O controle desse sangramento tem que ser previamente estudado também. E bioquímica é importante para perceber como é que isso pode produzir efeitos na própria cirurgia, não é, Maria Esgota? Sim, sim. Toda vez que o paciente nosso ele vem para rotina de internação, nós aqui colhemos não só o hemograma, mas também as provas de coagulação, tá? Então, essas provas de coagulação, elas são muito importantes para ver como é que está o funcionamento deste controle de sangramento quando o paciente estiver lá na mesa cirúrgica. Então, às vezes a gente faz os exames e a mãe questiona, mas ele já fez esse controle na cidade? Eu disse, não, nós temos que fazer o controle, repetir esses exames a cada pelo menos um mês, tá? Se o paciente, às vezes, ele chega aqui com 2, 3 meses, às vezes o médico avalia, né, os resultados que ele trouxe e não chega a solicitar que a gente faça aqui novamente. Mas, às vezes, o médico vê algum tipo de alteração no exame que ele trouxe e a gente repete aqui, sem dúvida. Mas a mãe sempre questiona. Mas eu sempre falo que quanto mais a gente avalia esse paciente, quanto mais exames a gente faz para ver se esse paciente está em condição cirúrgica, é mais importante para esse paciente. A gente quer que o nosso paciente vá para o centro cirúrgico sadio. Eu sempre falo que qualquer alteração que tire o paciente deste sadio já é prejudicial para ele, né? Então, quanto melhor ele estiver, melhor para o paciente, melhor o resultado, melhor a cicatrização, melhor tudo. Tudo é melhor se o paciente vai bem. Exatamente.
Essa é uma questão importantíssima que a gente tem sempre que ter em mente, que a parte, todo esse processo que a gente falou no princípio, de que as estruturas estão interligadas por mensageiros, o processo de cicatrização, o processo de reposição óssea, de remoção do osso e colocação de osso novo pelo organismo, tudo isso é comandado por um sistema de comunicação do nosso organismo que é bioquímica a funcionar. Né? Tudo que não é exclusivamente transmissão elétrica, embora na transmissão elétrica nós também sabemos que são íons de substâncias que estão ali a mudar de posição, portanto, também é bioquímica. Por isso, tudo isso está interligado. Mas uma questão que eu acho que acontece muito frequentemente, e vocês com certeza no Centrinho têm essa experiência, Marisgotti, é aquela situação de mas o filho da minha amiga não tomou esse medicamento, ou o fulaninho que fez a consulta levou um remédio diferente. Vocês também passam por isso. Medicamento é individualizado, não é? As pessoas precisam ter esse conceito. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente sempre fala que o medicamento que foi prescrito para mim não vai ser funcional para outra pessoa, porque ele só foi prescrito para mim porque eu passei por um processo de avaliação, eu fiz alguns exames bioquímicos, foi avaliada esta minha parte bioquímica e aí foi feita uma prescrição para mim. Então, esse medicamento foi prescrito para mim, não vai ser o mesmo que vai ser prescrito para o outro paciente. Então, às vezes, a gente fala que essa vizinhoterapia, amigoterapia, não é Adoro. uma coisa boa, né? Posso adotar? Adorei vizinhoterapia. Mas às vezes a gente vai dar palestra em algumas unidades, fala assim, ai, gente, meu vizinho está tomando esse medicamento, ele pediu para que eu tomasse também. Fala assim, olha, essa vizinhoterapia, amigoterapia, não é funcional, né? A gente tem que ver o que é bom para a gente. O que foi prescrito, foi indicado por um farmacêutico, aí sim, tudo bem. Foi prescrito por um médico, foi indicado por um farmacêutico. É assim a vida, né? Exatamente. Não é aleatoriamente, nada é aleatoriamente, né? A automedicação é uma preocupação constante, né? A gente tem vivido um verdadeiro drama por causa da automedicação em várias áreas. Como é que é a tua experiência em relação à questão, por exemplo, dos medicamentos ansiolíticos e psicotrópicos hoje em dia, especialmente em jovens? Vocês estão a viver esse drama aí também? A gente vive muito esse drama, sim, sem dúvida. E a preocupação nossa é bastante grande, porque às vezes a gente recebe prescrição na farmácia, prescrição de veterinários, prescrições de dentista para medicamento psicotrópico, e a gente fala assim, mas por que o seu dentista te prescreveu esse medicamento? A gente não quer cortar a prescrição de um outro profissional. Não é Precisa isso. entender, não é? A gente quer ver a necessidade desse paciente estar vindo até a farmácia comprar esse medicamento prescrito por um veterinário, às vezes, está lá, né, o médico veterinário. Então, a gente não está proibindo que façam-se as prescrições, mas sim que esse paciente nos explique essa necessidade dele estar usando esse medicamento. Às vezes, meu filho é veterinário e eu estou acostumada a tomar esse medicamento. Mas, gente, medicamento não tem prescrição eterna, né? Exatamente. Aos pacientes. Não é porque você toma medicamento para o colesterol que você tem que a vida inteira fazer uso dessa quantidade, dessa miligramagem, por exemplo, né? Às vezes você já toma bastante tempo 20 miligramas e o seu colesterol está bem, você pode vir a fazer uma nova retorno no seu médico e uma nova prescrição dessa miligramagem, né? E às vezes também aquele medicamento que foi prescrito naquela época para o paciente hipertenso, por exemplo, já nem está fazendo efeito mais, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Às vezes o médico prescreve um medicamento hipertensivo e o paciente acha que ele tem que tomar a vida inteira aquele medicamento. E às vezes ele vai na farmácia, ele está com 22 por 10 de pressão.
Olha, será que não é o caso de o senhor fazer uma nova consulta para que ele faça a avaliação desse medicamento? Porque, olha, a pressão do senhor não está, né, condizente com a quantidade que o senhor está tomando de medicamento. Então, é Exatamente. bem complicado isso, viu? A gente tem muita prescrição aqui complicadas, né? Digamos assim, porque às vezes você vê que o paciente vem com uma receita na farmácia de prescrição não é um médico neurologista, não é um cardiologista, não é o que acompanha ele, na verdade, que está fazendo aquela prescrição para ele, né? Uhum, uhum. Nessa mesma perspectiva, o problema aí não será automedicação, será uma medicação cruzada. É preciso saber e é preciso que os colegas percebam aquilo que a Maris Gotti chamou a atenção. Não é uma questão de cortar uma prescrição, embora no De caso da forma veterinária a gente tenha que ter algum cuidado, porque estamos a falar de elementos diferentes, mas sim, mesmo dentro da nossa área é preciso ter atenção, porque se há integração e aquela medicação está realmente a cumprir uma função, não há problema nenhum em questionar. Esse questionamento, gente, ele não é ofensivo, nem é detrator, muito pelo contrário, faz parte de uma regra de segurança, de um protocolo de segurança. Na aviação, por exemplo, que é considerado um meio de transporte super seguro, é hábito, é regra o piloto e o copiloto cotejarem uma informação. O que isso quer dizer? Quando ele pergunta alguma coisa, antes de responder, a pessoa que vai responder repete a pergunta e responde. E a pessoa que ouviu a resposta repete a resposta novamente. Que é para ficar tudo em duplicado e esse sistema de redundância garantir a segurança do processo. Então, o que acontece nesses casos que a Maria Esgotti está comentando aqui é exatamente isso. Aquilo que é preciso que os farmacêuticos participem, colaborem nesse sentido, exatamente para fazer o cotejamento, para fazer essa segurança de que a medicação está sendo bem prescrita e tentarmos impedir a automedicação, porque a automedicação ela é extremamente perigosa. Eu hoje, na chamada para essa live, há poucos instantes, falei sobre esse assunto. Quase todas as pessoas sabem que alguns medicamentos são adquiridos sem prescrição médica e vão diretamente à farmácia buscar. Ah, mas é só uma dorzinha de cabeça. Vou só tomar uma aspirina, vou só tomar um Tilenol e está tudo bem. Na realidade, o grande problema é que a indústria farmacêutica tem vindo a alterar as dosagens dos medicamentos em termos de disponibilidade de dosagem, aumentando a concentração dos comprimidos que estão a ser disponibilizados, e as pessoas não têm, e nem têm obrigação, e nem têm competência para julgar ou avaliar os riscos que estão a ocorrer. Maris Gotti, o famoso Tilenol, por exemplo, que é o paracetamol, as pessoas tomam paracetamol como se estivesse a brincar. Eu não sei como é que está no Brasil, mas aqui na Europa nós estamos com um problema gravíssimo, porque hoje em dia, embora só seja vendido com prescrição médica, está se comercializando aqui paracetamol de 1 grama. nossa, é 1 grama. complicadíssimo. Aí você imagina o seguinte, a pessoa que está habituada a tomar 3 Tilenol por dia, né, vai tomar 3 comprimidos desse medicamento e vai tomar 3 gramas de paracetamol num dia. E Pois aí, é, aí o do que fígado, né? acontece? O que vai acontecer com essa pessoa que toma 3 comprimidos de 1 grama, Maria Esgotti? Pois é, né? Aí acontece os grandes casos de intoxicação hepática. Aí chega aqui no laboratório, a gente colhe o sangue, tá super ictérico esse sangue, e aí a gente vai questionar o paciente: ah, você está fazendo uso de algum medicamento? Ah, a princípio ele vai falar que não, tá? Não, a Uhum. gente não está fazendo. Não, mas é que os seus exames bioquímicos eram alterados. Ai, mas eu tomei um analgésico. Ah, que medicamento você está tomando? Aí ele começa a relatar. Aí você já vê, né? Que às vezes ele não está tomando só o paracetamol, porque aqui no Brasil é 750 miligramas. Então ele não está tomando só isso. Ele já tá associando um ibuprofeno, ele já está Exatamente. associando
outros medicamentos para dor de cabeça, né? Porque eu sempre falo, a nossa cabeça não dói à toa. Ela dói em virtude de alguma reação de algum outro órgão, né? Então eu falo, você está com dor de cabeça? Será que você não está faltando uma ingestão de líquido? Porque às vezes o paciente faz uma viagem muito longa e ele não toma nenhuma gota de água. Desidrata. Isso. E aí os exames bioquímicos tão altos é justamente por isso, uma falta de hidratação. A dor de cabeça, eu sempre falo. Às vezes a gente fala, né, para os nossos alunos, às vezes fala para os nossos pacientes também. A dor de cabeça, gente, é resposta que seu organismo está te cobrando de alguma forma, uma coisa que Uhum. você está esquecendo. Ou a ingestão de água, ou você passou da sua hora de comer, ou o seu óculos está fraco, você está precisando de uma consulta ao oftalmo. Então, a dor de Mialgia cabeça, tensional. sim, a dor de cabeça, ela sempre está te mostrando alguma coisa que você não fez com o seu organismo. Então, é Adorei. Adorei o comentário que primordial, a surgiu primeira aqui, coisa que olha. eu falo, Tem que você beber não água, está fazendo galera. água. E a gente costuma dizer isso mesmo, né? O paracetamol, ele é super hepatotóxico, né? Então, a gente Exatamente. tem que tomar bastante cuidado. Não é porque o médico te prescreveu, prescreveu para uma gestante. A gestante só pode tomar paracetamol, mas ela não pode tomar de litro, né? Ela tem que tomar a quantidade que o médico prescreveu, né? Ou que o Exatamente. farmacêutico orientou. Porque ele acha, minha dor de cabeça não passa, vai lá e toma. Outra. Mas a dor de cabeça não passou ainda, vou lá e tomo. Só que ela esquece de se alimentar, ela esquece de tomar água. Então, às vezes, a dor de cabeça dela vai ser eterna, porque ela não está cuidando do físico dela, né? Então, é complicado. É. E a gente tem que ter a percepção também de que os medicamentos tomados dessa forma, eles podem interferir de diversas outras maneiras. Por exemplo, uma pessoa que normalmente faz uso de um antiagregante plaquetário, que é, por exemplo, o ácido salicílico, que é usado para evitar situações de trombofilia. O que é trombofilia? São pessoas que têm a tendência a fazer pequenos coágulos na corrente sanguínea. Então, os médicos prescrevem uma dosagem de ácido salicílico, que é a famosa aspirina, mas numa concentração específica para isso. Aí o que acontece? Aquela pessoa até tem que fazer uma pequena intervenção daqui a uns dias, não sei o quê, mas entretanto não tinha ido ao médico, esqueceu de buscar a receita. Aí o que ele faz? Ele vai na farmácia e pede para o farmacêutico: eu preciso de uma aspirina para dor de cabeça. E às vezes pode acontecer de ser um farmacêutico, o farmacêutico vai questionar e pode parar aí o processo. Mas se for um empregado de balcão, uma pessoa que não tem preparação técnica, vai vender, vai dispensar naquelas farmácias que a gente conhece, que tem um verdadeiro supermercado, né? Vai dispensar a medicação e aí o que vai acontecer? Em vez de tomar aquela dose de 100 miligramas que é anticoagulante, antiagregante plaquetário, vai tomar um remédio para dor de cabeça. Aí vai tomar 250, 500 miligramas desse mesmo medicamento. Passados uns dias, ele está tomando essa dose constantemente, alterou completamente o sistema de coagulação desse paciente. Ele nem se tocou e daqui uns dias ele vai ter que fazer uma pequena intervençãozinha. Aí, quando ele chega no bloco, o que acontece? O cirurgião vai ser surpreendido com um sangramento abundante, absolutamente desnecessário. Não é, Maris Gotti? Sim, Então, sim, bem esses assim cuidados são mesmo. super importantes por parte das pessoas não fazerem automedicação de maneira nenhuma, de espécie nenhuma. De espécie nenhuma. A gente sempre orienta aqui no laboratório que, se você vai fazer uma cirurgia, é importante você relatar para o médico, né, no ambulatório, Tudo. todos os tipos de medicamento que você está tomando. Às vezes a mãe, ela esquece. E a gente teve uma intercorrência aqui no Centrinho já há um tempo que a mãe dava AS infantil para a criança. Ela tá agitada, ela tá nervosa, acho que ela tá com dor, ia lá e dava um AS. Docinho. Ia lá e dava um AS. Porque é gostoso, né? É saborosinho, a criança ingere facilmente, né? Então, chegou aqui no laboratório, a gente foi fazer as provas de coagulação, o exame deu alterado. Aí você chama a mãe para conversar.
Ah, não, ela não está tomando nada. Mãe, tem certeza que você não deu nada? Ela teve alguma dorzinha que você achou que estava com dor, você medicou com paracetamol, alguma coisa? Ai, eu dou uma balinha para ela chupar. Uma Eu vejo que barriga. ela está muito. Quando eu vejo que ela está muito assim agitada, que eu acho que ela está com dor, eu dou uma balinha. Mas o que é essa balinha? Ah, é aquele comprimidinho cor-de-rosa, pequenininho. Então, mãe, aquilo lá é a S infantil. Ele tem 100 miligramas de ácido acetil salicílico, que é prejudicial quando eu vou fazer a avaliação da parte de coagulação do seu filho. Ela foi Exatamente. embora, ficou um mês para ela retornar, para ela entrar na grade cirúrgica de novo. Então, você vê Exatamente. o atraso cirúrgico que esse paciente passa, né? Por, às vezes, uma balinha que a mãe está dando sem perceber que está sendo prejudicial para essa criança, né? É incrível. Olha, Maria Esgotti, nós Não, temos aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes que quer saber o seguinte, eu vou te ler. pois, Doutora Maria, ao tomar um comprimido de inflamação, ou seja, um anti-inflamatório, provavelmente, que é o que ele quer aqui, um ibuprofeno, a pessoa tem dor de barriga. Isso é normal? Isso vem de às encontro a uma, vezes, isso vem de encontro a uma conversa que já passou aqui, doutor já qualquer coisa. Eu agora já não me lembro o nome. Mas eu vou recuperar enquanto você começa a responder. não, é muito importante que a pessoa tome o medicamento e veja essa reação adversa que ela está tendo, né? Porque às vezes essa dor de barriga é uma reação adversa, né? Que está prescrito lá na bula, que o paciente, às vezes, ao tomar medicamento, todo mundo fala, né? Que se eu ler a bula do medicamento, eu não tomo. Mas às vezes é muito Mais importante. valia. Sim, é muito importante que a gente, eu tô com uma dor de barriga, eu tô com alguma coisa, eu vou lá ler na bula se não está prescrito essa reação para esse determinado medicamento, né? Porque às vezes está prescrito lá na bula e eu vou ver, ó, tô tendo essa diarreia, essa dor na barriga, às vezes só tem dor na barriga, não chega a ter diarreia, devido à interação desse medicamento com o nosso organismo, né? Então, é super importante. Às vezes fala assim, ai, doutora, mas se eu ler a bula, eu não vou tomar essa medicação. Assim, mas às vezes é ideal que você leia a bula para você não se assustar com a reação que esse medicamento pode lhe trazer, né? Uma vez Exatamente. eu fui conversar com um amigo meu, ele falou assim para mim, ai, Maria, você sabe que a minha esposa, ela estava tomando amoxicilina mais clavulanato para uma infecção de garganta. Uhum. E aí ela engravidou. Você pode me explicar isso? Assim, claro que posso, né? Por que ela engravidou? Porque a maioria dos nossos medicamentos, eles têm absorção no intestino, tá? Passa por toda a parte gástrica e chega lá no intestino. Então, se ela estava com uma diarreia, com certeza ela não absorveu a miligramagem correta desse medicamento para que tenha efetividade para que ela não engravidasse. Né? Aí ele falou assim: olha, o nosso bebê aí, ó, tomando medicamento e engravidou, né? Ela tá vendo? A gente tem que ler a bula do medicamento, né? Porque Exatamente. a moxicilina clavulanato, ela dá esse desconforto gástrico, né? E às vezes o Exatamente. paciente, né, nem se manca, às vezes, que pode acontecer isso, né? Uma gravidez indesejável pelo uso de medicamento, né? Exatamente. Aqui, em Eu gosto relação de lembrar essas coisas para as pessoas verem a importância, né, dessas do reações cuidado, que os medicamentos causam no organismo, né? Porque às vezes, claro. olha isso, né? Imagina você ter uma gravidez indesejável, né? Porque se você está evitando, porque você não quer, né? E aí você acaba ficando grávida, né? Exatamente. Vem o presente. Sim, E não é patrocinado pelo laboratório. O laboratório não não, patrocina. é bem verdade. O Pessoal, laboratório não ajudou a pagar as fraldas. exatamente. Em relação à questão do ibuprofeno, concretamente, deixa-me só dar aqui uma chega do ponto de vista mais farmacológico da parte médica. O que acontece com o ibuprofeno? O ibuprofeno pertence a um grupo de anti-inflamatórios que é não esteroide. Portanto, são Isso. medicamentos que eles atuam de forma inespecífica
sobre uma determinada substância que é a ciclooxigenase. Ou seja, é uma substância, uma enzima que vai produzir dois tipos de substância. Existe a 1 e a 2. Então, o que acontece? Esses não esteroides, esses anti-inflamatórios, eles atuam de forma inespecífica. Então, eles inibem a formação de duas substâncias diferentes, mas que têm o mesmo princípio, que é a prostaglandina. A prostaglandina, ela tem efeitos, ela tem funções diferentes, sendo a prostaglandina 1 e a prostaglandina 2. Mas se vocês tomarem um anti-inflamatório não esteroide, vocês vão estar atuando sobre as duas prostaglandinas. E uma é responsável pela resposta inflamatória, que é a prostaglandina 2. Mas a prostaglandina 1, ela é responsável, por exemplo, por ajudar na proteção da parede do estômago para o ataque dos ácidos do estômago. Então, quando tomam o ibuprofeno, pode dar dor de barriga, sim, por irritação gástrica ou duodenal. Então, essa situação de inibição inespecífica do ibuprofeno pode trazer esse tipo de desconforto, de dor de barriga, sim, e é preciso ter cuidado, porque, como disse aqui o doutor Já Valentim, eu fui buscar ali a situação há pouco, o que começa também a acontecer é um outro problema muito grave, que é o abuso do omeprazol. O omeprazol faz exatamente o quê? O omeprazol ele vai fazer uma camada, vamos dizer assim, uma camada extra, para vocês entenderem, de proteção do trato digestivo. Para que essas eventuais desproteções que podem acontecer por uma medicação acabe por ficar acoberto com esse reforço medicamentoso. Só que tem um percalço, porque tudo em bioquímica, tudo em farmacologia tem prós e contras. Toda moeda tem dois lados. Assim como a situação da prostaglandina 1 e prostaglandina 2, a moeda tem sempre dois lados. Então, o que vai acontecer? Se vocês tomam omeprazol de forma descontrolada, eu já vou tomar o omeprazol, que é para não ter dor de estômago quando eu tomar o ibuprofeno. O que acontece é que vocês estão a tomar uma espécie de plastificante do trato digestivo e vocês vão interferir com a absorção de outros nutrientes. Então, vai proteger de um lado e vai tirar do outro, né, Marisgotti? É um outro problema. Sim, sem dúvida. Tem gente que toma omeprazol, tipo, depois do almoço, ou, tipo, antes de almoçar, para que quando ele faça a ingestão do alimento, não vá ter dor de estômago. Então, a gente explica muito isso. Você tem que tomar em jejum o omeprazol. Então, esse jejum que vai fazer com que ele tenha o efeito terapêutico dele. Exato. Não adianta você estar lá com o estômago cheio, estou com uma má digestão, vou tomar omeprazol. Acontece demais isso. Às vezes sério? Eu vejo amigos meus, não estou aguentando de dor de estômago, vou tomar omeprazol. Mas espera aí, você está com o estômago cheio, você acabou de almoçar. Então, não é o caso de você tomar um omeprazol. O omeprazol não vai fazer efeito aí. Ele vai passar junto com o seu alimento e vai embora e não vai ter nenhum efeito terapêutico desejável, né? Então, às vezes as pessoas, elas não sabem o momento certo para estar tomando essa medicação, né? Então, é muito importante as pessoas saberem disso. E o omeprazol, ele tem muito efeito, né? Que pode ser muito prejudicial, né? Exatamente. Inclusive, pessoal, nós temos pesquisas atualmente que estão a revelar que o abuso do omeprazol, do protetor gástrico, está interferindo, inclusive, com os micronutrientes e absorção de determinadas vitaminas. Portanto, tenham muita atenção, porque o sistema de absorção de vitaminas é essencial para o funcionamento correto dos mensageiros que nós temos no nosso corpo. Por isso, não façam automedicação. Nós temos aqui uma pergunta da Marli, que diz que é alérgica ao Cataflã e que gostaria de saber qual outro anti-inflamatório que ela pode tomar, porque ela fica na dúvida quando vai ao médico. Marli, não tem problema você ficar em dúvida. Diz só assim para o teu médico: eu sou alérgica ao Cataflã, doutor. Ele sabe o que te vai receitar. Não precisa você saber. Tá? O seu médico é que tem que saber.
Muito importante essa informação para o médico, porque às vezes o paciente ele é alérgico à dipirona e ele Exato. não fala isso para o médico a hora que ele chega. Ai, doutor, estou com uma dor de cabeça, uma dor muscular. O médico faz a prescrição Dipirona de uma sódica para nova cima. rotina. E ele não fala para o médico. E às vezes, até na hora da internação, o paciente não lembra de avisar, de alertar que ele é alérgico à dipirona. E aí, lá na frente, que a gente vai ver que o paciente é alérgico à dipirona. E aí a Exato. gente vai lá, corre, faz as alterações da prescrição, em virtude de uma coisa que é, assim, Era é evitável. importantíssimo, importantíssimo, Exatamente. né? Essas coisas, sou alérgica à dipirona, eu tenho reação adversa ao cataflã, é muito importante, né? Exatamente. Esse princípio ativo, tem vários que a gente pode, né, mudar, você como Substituir. médico sabe disso, pode mudar a prescrição naturalmente, né? Só Até eventualmente usar anti-inflamatórios que sejam específicos inibidores da prostaglandina 2 ou até usar um esteroide. E por que não usar um corticoide quando a situação assim o exige? Não tem nada de errado com isso. Por isso não. é preciso ter essa noção de que não existe medicamento bonzinho e não existe medicamento vilão. Sim, sim, isso mesmo. A gente tem que pensar muito quando. Às vezes eu oriento muito o paciente quando ele chega em relação ao uso de corticoide, né? Às vezes eles esquecem de fazer a saída gradativa do corticoide, né? Aí tem o efeito rebote. Então é muito importante quando o paciente chega na farmácia ou chega no hospital, está fazendo uso de corticoide. Então, você tem que fazer a saída gradativa desse medicamento para você não ter efeito, né, em relação à utilização do corticoide. O corticoide é excelente. Às vezes o paciente chega com um quadro alérgico, o médico já faz a prescrição Exato. e o paciente já fica bem em 3, 4 dias. Só que ele tem que Exatamente. fazer a saída regressiva desse medicamento, né? Para não ter Exatamente. nenhuma reação. Exatamente. Então, pessoal, é exatamente isso. É que, além de não fazer automedicação, vocês também têm que ter muita atenção com o cumprimento restrito, rigoroso das indicações da prescrição. Porque a prescrição ela é feita com base em informações bioquímicas e farmacológicas que os profissionais têm essa formação para poder dimensionar o que é necessário. Então, quando nós falamos sobre o uso de anti-inflamatórios não esteroides ou de esteroides, a grande questão é que os não esteroides se tornaram tão famosos, que entre grandes aspas, não é? Por quê? Porque o anti-inflamatório não esteroide não implica o período de desabituação, de desmame. Então, ele atua num espaço de tempo mais curto e o paciente tem maior capacidade de adesão, acaba por obedecer mais à prescrição do médico. Foi por isso que os anti-inflamatórios não esteroides galgaram tanto sucesso. E também porque, obviamente, os esteroides têm algumas outras complicações, algumas outras indicações que têm que ser restritas. Assim como os antibióticos. Os antibióticos, hoje em dia, são outro problema da farmacologia. Nós estamos... Há quantos anos não surge um novo grupo antibiótico novo? Já há décadas, né? Há décadas, há Há décadas. décadas. E nós estamos a fazer automedicação e matando os nossos antibióticos. Sim, a gente fala que o uso indevido de antibióticos, né, que foi feito uma restrição de venda sem prescrição, né? Porque quando eles eram vendidos sem prescrição, todo mundo chegava na farmácia com uma alergia ou uma irritação na garganta. Qualquer irritação na garganta, ou por alergia, ou por uma inflamaçãozinha, ele já queria tomar antibiótico. Né? Então, graças a isso, esse uso indevido, eles ficaram restritos, né? Então, eles só são vendidos com retenção de receita. E aí, o que aconteceu quando reteve a prescrição dos antibióticos? O pessoal começou a usar
os anti-inflamatórios, né? Então, o paciente, às vezes, ele ia na farmácia, ele nem estava com a necessidade de usar um anti-inflamatório, mas ele queria, porque a garganta estava raspando. Às vezes o paciente chegava na farmácia, eu trabalhei bastante tempo na Drogasil aqui em Bauru, chegava lá com uma garganta raspando, eu falava assim, mas espera um pouco, vamos fazer o seguinte, quantas vezes você fez a escovação dos seus dentes hoje? Quantas vezes você escovou sua língua hoje? Você usou algum enxaguante bucal? Porque é muito importante isso, né? A gente não deve usar um enxaguante bucal muitas vezes, mas é muito importante que você faça a higiene da sua boca, porque a gente tem muitas bactérias que não são prejudiciais para a orofaringe, mas a gente também pode descer essa infecção, né? Essas Exato. bactérias causam infecção em outro local. Então, eu sempre falo, gente, mantenha seus dentes limpos, passe fio dental. Então, essa informação para o paciente, mas por que eu vou passar fio dental todos os dias após a alimentação? Assim, olha, justamente por isso. Esse alimento que fica na sua boca ali vai produzindo uma quantidade grande de bactérias. E essas bactérias, se elas não forem retiradas asepticamente, você vai ter um quadro infeccioso, né? Então, é muito bom cuidar da saúde da nossa boca, né? Então, eu sempre fazia essa orientação para os meus pacientes lá na Drogasil, ou nas outras farmácias que eu trabalhei também, ou até mesmo aqui no hospital, porque, gente, às vezes não tem o hábito de escovar os dentes, né? Então, a gente tem que orientar esse paciente assim, né? Eu vou aproveitar que tu trouxeste esse assunto da cavidade oral para a mesa e puxando um pouco a sardinha para a minha brasa, não é? Da área. O que acontece é o seguinte: nós falamos hoje sobre o problema da diarreia depois de tomar uma amoxicilina com ácido clavulânico. Aqui acontece exatamente a mesma coisa quando vocês fazem uso de um colutório com clorexidina, com um medicamento que é antimicrobiano. Porque o que aconteceu lá atrás, quando houve aquela gravidez indesejada que provocou uma diarreia, é porque existe uma flora bacteriana que é um conjunto enorme de várias estirpes de bactérias que habitam o nosso tubo digestivo em várias regiões do tubo digestivo ao longo desse trato digestivo. E o que acontece é que o antibiótico ele não tem olhinhos, ele é um assassino cego. E quando ele entra na ação, ele mata indiscriminadamente. Só que existem algumas bactérias a quem esse medicamento pode ser ativo e outras a quem ele é inócuo. Então, o que acontece? Para aquelas bactérias que são sensíveis ao antibiótico, a comunidade dessas bactérias desaparece praticamente. E o que vai acontecer é que quando desaparece a concorrência entre essas comunidades de bactérias, aquelas bactérias que estavam num determinado número e eram normais e faziam parte do processo natural, elas aumentando de número, elas deixam de fazer parte do processo e começam a fazer mal. Elas se tornam patogênicas, elas geram doença. E nesse caso, então, a diarreia. Na boca, acontece muitas vezes essa mesma situação. Aquilo que a Maria Esgotti está a falar é muito importante. Usem o fio dentário e a escova dos dentes, porque é a ação mecânica que remove a placa bacteriana, ou que pelo menos desorganiza o biofilme, essa placa, esse resíduo de alimento com bactéria, que faz com que a patogenicidade dela, a capacidade de provocar doenças, diminua. Porque se vocês usarem colutórios, esses enxaguatórios bucais, que tenham antimicrobiano, ele vai atuar sobre determinados tipos de bactérias e vai fazer com que haja um desequilíbrio dessa luta entre as bactérias que vivem ali a alimentar-se dos nossos restos. E aí o que vai acontecer é que há uma estirpe de bactérias ou de micro-organismos, fungos ou o que quer que seja, que vai proliferar mais do que as outras e aí vai deixar de ser um estado normal e vai passar a nos fazer mal, vai nos causar doenças. Então, isso é muito importante que vocês tenham esse tipo de cuidado.
desequilibrar o nosso sistema, seja em que ponto for. Nós falamos de diversas situações hoje, falamos da questão da coagulação, nós falamos da glicemia, falamos agora dos antibióticos, falamos dos anti-inflamatórios. Nós pegamos aqui nos grandes grupos, nos analgésicos, de tudo isso para que vocês percebam a importância que é o cuidado de não tomarem pelas próprias mãos o cuidado da vossa saúde. E um detalhe que eu queria acrescentar, Maria, que eu acho que é muito importante, tu falaste das pessoas que começaram a usar antibiótico, ficaram inibidas desse uso antibiótico, passaram a usar o anti-inflamatório. Pessoal, há duas palavras que são muito frequentemente confundidas pela população em geral, que é infecção e inflamação. São duas coisas completamente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas uma é decorrente da outra, mas não é só dessa outra. O que eu quero explicar? Infecção é quando alguma coisa entra onde não deveria. Isso é uma infecção. Uma inflamação é uma reação do teu corpo a alguma coisa que não deveria ter acontecido. Então, há uma inflamação por uma infecção. Então, se vocês tiverem uma dor de garganta bacteriana, as bactérias entraram onde não devia. Então, vocês vão ter uma inflamação na garganta. Bacana, é preciso tomar antibiótico para essas bactérias e é preciso tomar o anti-inflamatório. Mas atenção que nem todas as dores de garganta são provocadas por infecção. Muitas vezes pode ser uma inflamação traumática, por um excesso de abuso vocal, pode ser uma situação viral, por uma infecção viral. Portanto, e aí, gente, não adianta, vou contar um segredo para vocês, o segredo do século, tá? Não adianta tomar antibiótico para infecção por vírus, ok? Esqueçam, isso não existe. Então, não é simplesmente porque te dói a garganta, vou à farmácia e vou comprar antibiótico. Por favor, né, Maria? As pessoas precisam ter esse cuidado. Sim, sim, com certeza. Eu acho muito importante a gente estar colocando isso, porque às vezes o paciente vai ao médico e ele nem está com uma infecção ainda. Mas aí ele quer sair de lá com o quê? Com uma receita, porque ele não pode comprar antibiótico sem receita. Então, ele quer sair de lá do médico com uma receita para antibiótico. Se o médico fala, não, você não está com uma infecção na garganta, você está com uma irritação, pode ser esse tempo seco que a gente está passando agora, você está com uma irritação, às vezes pode ser até pela falta de água. Às vezes o paciente está com ressecamento na garganta, ele já acha que ele está com uma infecção na garganta. Então, gente, a gente precisa parar de achar que tudo que acontece na garganta da gente é uma infecção bacteriana. Às vezes não é uma irritação. Às vezes a gente está com rinite, então a gente tem aquele mal-estar na garganta também. Então, é tudo uma questão de se avaliar a necessidade da ingestão de antibiótico, de anti-inflamatório. E às vezes nenhum dos dois, né? Às vezes não é a necessidade de nenhum dos dois, né? Principalmente quando o paciente vem para a cirurgia, eu vou falar isso agora porque é importante. A mãe vai na cidade para fazer uma avaliação desse paciente para trazer para cá em boa saúde. Aí chega aqui, a mãe, ele estava tomando antibiótico. Mas por quê? Ele teve alguma infecção? Não, é que ele foi no médico, eu levei ele para fazer um controle, aí o médico achou melhor eu dar esse antibiótico para ele, para prevenir, olha isso, para prevenir uma provável infecção que ele venha a ter. Então, é muito importante que isso não aconteça, tá? Se vai ao médico para avaliar se ele está com anemia, isso é importante para a gente. Exatamente. Agora, fazer uma prescrição de um antibiótico para prevenir alguma infecção, gente, isso não existe, tá? É muito importante a gente lembrar isso. Isso. Às vezes a mãe quer ser tão cuidadosa, né? Cuidado, excesso de zelo, né? Que eles têm, né? Então, a preocupação de chegar aqui no hospital
hospital e não poder operar porque ele está com uma infecção. Ah, então eu vou dar um profilático. Não existe isso. Não É, existe o conceito, profilaxia, né? o conceito de cobertura antibiótica é muito restrito, pessoal. É uma coisa muito restrita. Não é Não pode. para fazer assim. E uma outra questão importante também, Maria Esgotti, aqui a gente estava falando sobre essa questão, e tu falaste da garganta. Garganta é, de fato, um foco é uma panaceia da vida das pessoas. E há uma coisa que é muito comum que, dentro daquelas histórias. Ah, faz gargarejo com chá de romã. Ah, faz com casca de romã. Ah, faz o gargarejo com não sei o quê e tal. Tudo isso são substâncias ativas que estão a atuar ali. Mas Sim, sim. muito frequente também os gargarejos de água morna com sal para dor de garganta. De fato, funciona como um antimicrobiano. Bacana. Funciona como um anti-inflamatório. Legal. Mas é sal. A tensão arterial a subir. Então vai o hipertenso fazer isso e aí vai o circo para o brejo. Não é? Portanto, Sim, com certeza. toda É muito situação de patologia, preocupante, né? toda situação de patologia tem que ser acompanhada pelos profissionais. É para isso que os profissionais existem. Não é Com verdade? certeza, com certeza. É muito importante essa avaliação, né? Com certeza. Maria, outra coisa que eu acho incrível, e eu também falei isso na chamada que fiz para a nossa conversa hoje, é o fato de que nós estamos a viver um novo século para nós dois, portanto, para nós ele é novo, para a grande maioria da nossa audiência, eventualmente não será um século novo, será o século deles, mas, na verdade, eu, como sou do século passado, vejo com preocupação a dependência de uma nova era da preocupação com a estética e a estética a qualquer preço e de qualquer maneira. E isso, o que é que isso traz? Traz que muitas vezes as pessoas fiquem com um processo de fixação obsessiva sobre o controle, por exemplo, do peso. E aí, ao invés de procurar um nutricionista, ao invés de procurarem um endocrinologista, né, vão procurar algumas pessoas que fazem coisas milagrosas, alguns profissionais que às vezes nem sabem muito bem qual é a sua origem em termos de formação e começam a tomar uns medicamentos naturais, uns medicamentos preparados na farmácia. Aí eu não tomo nada de químicos, eu só tomo medicamentos naturais. Como é que me explica esse conceito, se você conseguir? Como é que toma medicamento natural sem ser químico? Ai, não tem como, né? Não tem como. Aí você vai fazer a análise daquele princípio ativo que está lá, aí você encontra um monte de produto químico, né? Que às vezes é prejudicial, porque vai acarretar uma diarreia, a pessoa vai desidratar, ela vai achar que ela está emagrecendo e ela está desidratando, né? Então, gente, não é assim que emagrece, né? A gente tem que fazer um controle com o nutricionista, a gente tem que fazer a avaliação disso, né? E também, se você não educar a cabeça, né? Você Sim, nunca vai conseguir emagrecer. E outra coisa exatamente. que a gente fala que é muito importante também é não comprar medicamento pela internet. Ui, Às vezes, Nossa Senhora. sim, às Agora vezes a você gente abriu a caixa de para. Pandora. Às vezes a gente se depara com pacientes que fazem a aquisição desses medicamentos pela internet, aí eles chegam no balcão da farmácia para que a gente explique para Como eles é que por vai que eles tomar? estão tendo. Sim, às vezes até já está com reação adversa, Ah, pois é, entendeu? claro. Já está com a reação adversa, aí chega lá na farmácia, mas eu comprei pela internet, estava dizendo isso, para isso, para isso, para isso, e eu estou tendo isso. Eu falo assim, então, você comprou um medicamento sem prescrição, você tomou sem orientação, né? E você sabe o Então, que é que está aí dentro? entendeu? Às vezes nem tudo que está lá na etiqueta do produto que está lá dentro da fórmula do medicamento, né? Então é muito importante que a gente não ache que a gente vá se automedicar, que a gente vá fazer o que está lá prescrito na internet, que vai ser bom para a gente, né? Então é muito complicado. Às vezes a pessoa quer pular as fases, né?
Mas para você emagrecer, você tem que ir no endócrino, você tem que ver se não é a sua tireoide que está com problema, né? Que às vezes está engordando, 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 Exatamente. engordando. Então, você tem que saber, né? Então, vai no endócrino, faz acompanhamento com o nutricionista. É muito importante, né? Os profissionais, na verdade, eles não foram criados aleatoriamente, né? As Isso. profissões foram criadas para dar esse suporte para que a gente tenha uma vida longa e boa, né? Eu acho que é muito Exatamente. importante, né? Exatamente. Essa questão da caixa de Pandora que você abriu com a internet é exatamente isso. Às vezes esses efeitos adversos até podem ser difíceis de controlar, porque Controlar. um dos grandes problemas é a gente não saber, na verdade, o que é que está lá dentro. É preciso, Sim, eventualmente, trazer o medicamento para a farmácia, para enviar isso para uma análise laboratorial, através de processos químicos identificar as substâncias que estão ali dentro para poder depois, então, tentar resolver o problema. Vocês imaginem se há uma situação de risco maior, o tempo que isso leva pode fazer muita diferença para as consequências que uma medicação dessa pode trazer, não é? sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu É, acho que tudo no nosso organismo tem que ser avaliado, tem que ser muito seguido a regra para que a gente não tenha nenhum malefício, na verdade, né? Então, exatamente. eu acho que a gente não pode questionar as prescrições que o médico faz para a gente, porque ele fez uma autoanálise da gente, ele viu os nossos exames, né? Às vezes o paciente chega na farmácia e fala assim: olha, eu quero esse medicamento. Esse aqui e esse aqui eu não vou tomar. Como, né? Como que você pode avaliar o que foi te prescrito? Porque o médico só fez essa prescrição em cima da anamnese que ele fez, em cima dos exames que ele te solicitou e você levou o resultado para ele. Então, você não pode querer tomar só o que você acha que é bom para você. Não, você tem que tomar o que foi prescrito, porque senão daqui um mês você vai voltar no médico com o mesmo problema, né? Então, não vai fazer efeito nenhum para você tomar só o que você quer, né? Exatamente. Depois há uma festa que a Kati acabou de levantar aqui, um outro assunto que também daria, só esse assunto daria conversa para uma outra live, que é a história dos suplementos. Os suplementos que agora estão na moda. Agora toma suplemento disso, suplemento daquilo. Pessoal, o nosso organismo funciona de uma forma muito bem elaborada, está tudo muito bem feito. E muitas vezes tomar sobrecargas de vitaminas, por exemplo, se não houver um processo prévio, de um processo metabólico prévio, aquela substância pode estar em abundância no seu trato digestivo, não vai ser absorvida, ponto. E se for absorvida, não vai fixar, portanto vocês vão pô-la fora. É como se vocês comessem o dinheiro e deitassem fora o dinheiro pelo vaso sanitário. Portanto, não há milagres, né, nessa situação. A alimentação é essencialmente um processo de autorregulação. O nosso corpo precisa de processos para poder adquirir certos nutrientes. Essa experiência também vocês vivem aí, Maria? Sim, sim, com certeza. Às vezes a pessoa ela quer se suplementar demais, mas não vê aquela reação que essa suplementação vai causar no organismo, né? Aí vai começar a ter ureia, creatinina super alto, porque o rim não consegue metabolizar tudo isso. Então, vai ter uma insuficiência hepática. Então, eu sempre falo, a suplementação, às vezes, é muito boa, né? Porque, às vezes, o paciente precisa dessa suplementação. Uhum. Mas não é todo mundo que precisa. Não é assim, Todo né? mundo vai na academia, eles não querem ir na academia, normalmente, para ganhar aquela massa muscular. Não, eu preciso agilizar a minha parte muscular. Não, gente, não é assim de 15 dias que você já vai estar com a sua parte muscular em forma. Ah, mas eu quero tomar creatina, eu quero tomar não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, não é assim, gente, não é assim. Porque o rim da gente não suporta essa quantidade de suplementação que a gente quer ingerir.
né? Eu Exatamente. sempre falo para minha filha, falo, Bárbara, você quer ganhar massa muscular? Academia. Meu filho também é a mesma coisa. Uhum. Guilherme, não tem que tomar nada. Tem que fazer de acordo com o que o organismo da gente consegue Exato. absorver e E eliminar, né? eliminar. E esse excesso é prejudicial para o nosso organismo, né? Então, Já, é sempre assim. É já chegou a tudo febre? dentro dos seus conformes, né? Exatamente. Já chegou a febre da vitamina D aí, com as Ah, consequentes sim. hipercalcemias a seguir? Sim, sim, todo mundo está com falta de vitamina D nesse país, Tá nesse na mundo, moda. né? Está Tá na na moda, moda. tá É. na moda. Às vezes você vai e faz a dosagem de vitamina D, nem tá lá tão baixa, mas a suplementação já não Bomba. é porque você junta com vitamina C, você junta com vitamina não sei o quê, aí você suplementa seu organismo, você não vai ter Covid, você não vai ter nada, né? Então, a mania do Covid acha que a gente tem que tomar de tudo, né? É. Então, tá Uma, complicado, sem uma dúvida, né? loucura. Ô Maria, acontece todas as vezes, e eu refiro isso todas as vezes, em todas as lives do Atlas Lipcast. Eu não sei se as pessoas já se deram conta, nós já estamos com 1h30 de live, mais de 1h30, 1h40 de live. E nessa fase, geralmente, eu costumo dizer aos meus convidados, às pessoas que vêm, que fazem essa gentileza de vir conversar comigo, refiro a elas alguma expressão, uma palavra, alguma coisa que a nossa conversa me suscita. E nós falamos aqui hoje muito sobre a questão do papel da farmácia, da bioquímica em todo o processo do nosso corpo. E aquilo que eu acho que o teu trabalho e aquilo que tu mostraste hoje, é o trabalho de uma maestrina, de um maestro. O maestro, como nós conhecemos, ele surgiu por causa da música, né? Mas, na verdade, é exatamente isso que é aquela pessoa que rege toda o ato sonoro, toda a base da apresentação, da beleza que está por trás de tudo que a gente vê. E muitas vezes é a beleza que não se olha diretamente, mas ela está refletindo em todo lado. Portanto, eu acho que a maestrina disso tudo é a Maria e é a bioquímica. Vocês, a farmácia, acho que está tudo muito no feminino, muito de propósito, porque é É, maravilhoso ver essa orquestração dessa harmonia que a bioquímica traz para o organismo. É maravilhoso isso e quero render assim as minhas maiores homenagens a essa vasta legião de trabalhadores que trabalham no subtexto, que trabalham por trás da cortina e que hoje finalmente vieram para frente da cortina para que as pessoas percebam e possam, como a gente está vendo aqui, vários aplausos para essa maestrina de uma orquestra que toca sempre tão bonito. Por isso é fantástico isso aí. a gente diz que nós fazemos o nosso trabalho muito bem feito aqui no laboratório, a nossa atenção farmacêutica é muito bem feita aqui no centrinho, para que os nossos pacientes tenham uma recuperação muito boa do seu pós-operatório, que o paciente saia daqui, né, com a sensação dessa reabilitação muito perfeita, né? Então, tudo que a gente faz aqui, às vezes os pacientes não têm nem noção, né, do como é bem feito o trabalho aqui dentro do laboratório, né? Então, a gente traz os nossos aparelhos muito bem calibrados, tá? Para que a gente consiga, né, soltar esses resultados mais fidedignos possíveis, né? Para que a segurança dele lá dentro do centro cirúrgico seja assim perfeita, né? Então, às vezes, o reconhecimento do médico cirurgião, sim, excelente, com certeza, né? Mas os trabalhos que são, né, antes de que a cirurgia aconteça, de que tudo aconteça, tem que ser bem feitinha, muito bem orquestrada, como você mesmo colocou, né? Para que tudo saia perfeitamente bem, né?
Então, é Exatamente. muito importante, né? E os nossos pacientes que queiram vir conhecer essa nossa rotina aqui, depois que a gente colhe o sangue, é muito importante, né, para o pai, para a mãe entender que como é feito esses exames aqui, como a gente trabalha com muita precisão e muita qualidade para que o filho, né, o próprio paciente, chegue lá no centro cirúrgico e tenha essa resposta satisfatória do que eles vieram buscar aqui dentro do nosso hospital, né? Maravilhoso. São Paulo é aquela terra que tem uma forte imigração italiana, não é? E Sim, fala-se sempre que fala da Itália, fala-se de pizza. Um bom pizzaiolo é muito importante. As pessoas até podem pensar como é que se faz uma bela de uma pizza, mas se os ingredientes não forem bons, a pizza não vai ficar tão boa, não é? sim, E aí com é certeza. exatamente o tempero, depois o molho dessa receita, é aquilo que a Bladeira, eu fixei aqui o comentário dela, e que revela muito da Maria, que é amor ao trabalho. Nota-se Ah, que o sim. seu trabalho é feito com amor, e isso reflete-se em toda essa conversa que a gente teve. Isso é muito de louvar, é muito bonito isso. Olha, a Irene está aqui. Olá, Irene. Parabéns pelo seu trabalho, Maria. Tá vendo que bacana? Ah, As ela pessoas, foi minha diretora. as pessoas E, com ó, quem a mora no meu gente. coração. Ela é Exatamente. uma das pacientes que, quando chega na farmácia para comprar o medicamento, ela me liga, sabe? Olha, Maria, tal medicamento, assim, assim. Então, eu estou sempre junto com ela. Olha, todas as mensagens aqui, super agradecendo o teu trabalho, te dando os parabéns. É maravilhoso a gente ver isso quando a gente recebe. Eu acho que essa é a grande beleza do trabalho na saúde, é a gente perceber esse resultado, esse feedback das pessoas. É muito bonito isso. Muito bonito mesmo. Maria, como eu te falei, a gente já está com muito tempo de live, mas eu ainda queria te fazer aqui uma ou duas perguntas. A primeira delas, eu gostaria de matar uma curiosidade. Como é que a Maria descobriu o Atlas Lipcast? Como é que nos conheceu? Como é que chegou ao Atlas Lipcast? Ah, através do Zaqueu, né? Ele é nosso paciente aqui. Aí a gente está sempre conversando, aí ele me manda mensagem no WhatsApp, a gente discute coisas. E aí ele me falou se a gente poderia marcar essa live, né? Aí eu achei super interessante, porque é gostoso a gente falar do trabalho da gente aqui dentro do hospital também, né? Então eu Mesmo. falei, nossa, super aceito. Aí foi que ele marcou essa apresentação e eu achei bastante Exatamente. interessante. Grande Zaqueu. O Zaqueu trabalha aqui conosco no Atlas Lipcast, e assim como a Kate e a Marli, e a gente tem feito um trabalho muito bonito juntos, porque, na verdade, nós nos conhecemos pela fissura. Foi a fissura que nos uniu, e a gente tem feito um trabalho incrível de integração. O Zaqueu tem sido meu companheiro no podcast. A gente faz um podcast todos os domingos em direto, em que eu respondo dúvidas de pacientes, e o Zaqueu é meu companheiro nesse podcast. Ele entra comigo trazendo as dúvidas que os pais, que os fissurados apresentam para ele, e a gente explica para as pessoas nesse podcast. E a Marli e a Kate vão me ajudando toda essa estruturação de agendamentos, de contato com as pessoas. Então, eu tenho tido realmente uma ajuda maravilhosa desses três bravíssimos fissurados, que me põem sempre com esse sorriso aberto e sem aberturas, como eu quero para todos os fissurados. Bom, Olha, a né? Inês Graciano, a Maria Inês Graciano, isso foi uma private joke. A Maria Inês está dizendo aqui o seguinte: orgulho de ter você no nosso querido centrinho, competência e amor ao próximo e à profissão. Parabéns, Maria. Que lindo, tá Ah, vendo? cara. Muito Todas bacana, minhas amigas, ó. muito bacana isso. Então, Com pessoal, certeza. eu agora queria que vocês fizessem uma coisa muito importante, que vocês, assim que nós terminarmos a live, a gente vai colocar aqui, vai publicar essa live, façam essa live chegar
a outras pessoas. Se vocês aprenderam alguma coisa, se vocês tiraram daqui algum proveito de informação, a gente falou sobre tantas coisas importantes, sobre a farmacologia, sobre a bioquímica, sobre tudo isso. Então, façam isso chegar a outras pessoas, levem essa informação mais longe, partilhando a live, fazendo com que outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender alguma coisa que vocês aprenderam hoje aqui. Isso pode ajudar, se não até a salvar vidas, pelo menos a fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida mais confortável e com menos estresses. Maria, um bem-aja muito grande. Conto contigo outras vezes. Sim, Quero que fique assim um laço com o Atlas Lipcast, porque há sempre necessidade de esclarecimento com a qualidade que você trouxe hoje, para as pessoas compreenderem tudo e para as pessoas Perceberem a importância desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito bem-aja. Eu agradeço muito de coração a oportunidade da gente estar aqui conversando com vocês em relação ao nosso trabalho aqui dentro do hospital e aqui dentro do laboratório, da farmácia hospitalar. Então, a gente está sempre à disposição. Quando tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, pode me chamar, que eu volto para falar, não tem problema nenhum. Assim como eu, os meus outros colegas aqui de trabalho também. Tá legal. Muito obrigado. Fica aqui registrado. Já não vou perder essa referência. Tá bom? Olha. Tá ótimo. Pessoal, próxima segunda-feira, Atlas Lipcast Live. Outro convidado, outra conversa muito agradável. Bem-aja a todos e um resto de boa noite para todos vocês. E nos encontramos em breve. Grande beijo a todos.